dia a todos, a paz e graça. Quero compartilhar com você nessa live uma transmissão direta, né? Uma transmissão direta da palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. Tenho aqui hoje uma reflexão, uma palavra muito importante. Se você puder, fique comigo. Eu quero ser breve e eu tenho certeza que Deus vai falar em seu coração. Eu quero utilizar desse tempo para que a gente possa bater um papo, que não é uma pregação, mas é um compartimento aqui da palavra de Deus, das Escrituras, e a gente vai aprender junto aquilo que Deus ele quer falar através desse tema. Quero abordar aqui um tema, eu já falei algumas vezes sobre isso. Eu coloquei esse tema que é muito assim sucinto aos momentos que a gente está vivenciando sobre a face da Terra. O tema é delete as doenças da alma, né? Quem que não gostaria de deletar as doenças, tudo aquilo que realmente entra na sua alma, no seu intelecto, e te traz ali ansiedade, te traz medo, te traz preocupação, ao ponto de retirar a sua paz, retirar a sua alegria e também retirar a sua comunhão com Deus. Então, para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão participando desse momento, dessa manhã com Deus, é um devocional simples, direto. Deus tem colocado no meu coração sempre esse propósito de anunciar um evangelho simples, um evangelho sem rodeios, um evangelho que realmente Jesus ele anunciou de amor, de graça e de verdade. Veja bem, eu quero compartilhar aqui agora um conceito da psicologia sobre a alma. A alma, de fato, ela é a parte imaterial do ser humano, a qual faz ciência de si mesmo. Ou seja, é o imaterial, né? A gente não consegue segurar com as nossas mãos a nossa alma. Ela é uma parte imaterial, ela está dentro do nosso ser, do nosso intelecto. E ela traz a ciência, ela traz o conhecimento de quem somos e de como traçamos as nossas rotas aqui na face da Terra, no nosso dia a dia. Por intermédio da alma, o homem ele tem o intelecto, né? O conjunto de pensamentos. Também temos os nossos sentimentos, que é as nossas emoções, e as nossas vontades próprias. Então a alma ela é um conjunto, né, de intelecto, de pensamento, de emoções e também de vontade, os desejos que provém do nosso coração, que nasce no nosso coração, vem diretamente da nossa alma. Tem um conceito muito importante que é sobre os nossos olhos e os nossos ouvidos. Diz que esse conceito são as principais janelas da alma. E eu acredito muito nisso. Se você concorda, deixa aí a sua opinião e vamos analisar por esse ponto que os nossos ouvidos e os nossos olhos
eles são a entrada, são as principais janelas da nossa alma, por onde penetra tudo aquilo que nos forma. O sistema audiovisual afeta a maneira que pensamos e o que direciona as nossas ações. Então, todo o conjunto de informações, de comunicações que entra pelos nossos ouvidos, que chega diante dos nossos olhos, ela forma um conjunto de pensamento que nos direciona a cada dia, a cada momento, e nos faz ter as ações que nos impulsiona a fazer o que é certo e também a fazer o que é errado. Então isso é muito importante, esse conceito, eu acredito muito nisso. Eu quero aqui usar uma analogia, né, através da palavra de Deus, um contexto muito lindo de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 21. Esse contexto aqui ele diz assim, preste muito atenção, porque é muito forte esse contexto. O texto, capítulo 9, versículo 21, ele diz assim, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar da rua as crianças e os jovens da praça. Veja bem, olha, porque a morte, ela subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Quando a gente utiliza desse texto através de uma interpretação bíblica, a gente tem aqui umas palavras-chave, que é o palácio, né? O que se diz a respeito desse palácio, dessa casa, né? O que tem realmente dentro de um palácio? Se você encontrar mais algumas sugestões, compartilhe aí também comigo, deixa nos comentários. O que tem dentro de um palácio? Eu aqui fiz uma anotação de algumas coisas que eu consegui lembrar, né? Dentro do palácio existe riquezas. Dentro do palácio existe ouro, existe pedras preciosas, existe pessoas importantes, reis, príncipes e também autoridades. Existem coisas importantes dentro de um palácio. E também eu quero te fazer uma pergunta. Se existem coisas importantes dentro de um palácio, como também eu acredito que existem coisas importantes dentro da sua vida, dentro da sua casa, e eu quero usar essa palavra-chave que é palácio, para trazer realmente aí, de forma que a gente possa utilizar para a nossa prática pessoal, a nossa própria vida, a nossa alma e a nossa casa. Como podemos cuidar desse palácio? Como que você pode cuidar da sua casa e também da sua alma? E aqui eu trago aqui uma conclusão sobre esse contexto. É que não devemos de fato permitir que a morte ela suba e entre pela janela. O próprio texto ele diz isso, que a morte ela sobe e entra pela janela. Então devemos fechar o acesso, interromper o acesso pela que a morte entra, que é a janela. Precisamos trancar as janelas para que a morte ela não entre e traga destruição. Então é muito importante a gente entender que durante o dia, durante os momentos que a gente vivencia, tanto dentro da nossa casa, na sociedade, na escola, dentro do lugar que você trabalha, que a todo momento o seu ouvido e os seus olhos estão propensos a obter
a trazer informações que vão, de fato, trazer alguma edificação para a sua vida e também algum tipo de destruição. E, de fato, você tem que entender a importância de filtrar tudo aquilo que chega em seu ouvido e também diante dos teus olhos, para que você possa filtrar toda a informação, todo tipo de ação, para que aquilo que chega até o seu coração, a sua alma, não venha de fato trazer algum tipo de destruição que vai refletir em mágoa, ansiedade, medo e um monte de outras situações. Aqui eu quero fazer uma conclusão melhor dizendo. Eu quero te trazer um conceito sobre uma pessoa que é doente, né? Uma pessoa que tem uma doença de alma, né? Tem alguns significados aqui muito importantes, que é uma pessoa que é doente de alma é uma pessoa que se torna oprimida, uma pessoa que se torna pressionada, sufocada, deprimida e também atormentada, em alguns momentos humilhada. Então, uma pessoa que ela traz e ela deixa que a doença entra pelas janelas da sua alma, ela começa a se sentir oprimida, pressionada, sufocada, deprimida, atormentada e humilhada. Então, você vai, de alguma maneira, encontrar algum momento que você permitiu ou permite que essas condições cheguem até o seu coração e a sua alma, né? Um momento que você está deprimido, deprimida, um momento que você se sente sufocada, com medo, ansiosa, por algum tipo de pressão e se sente humilhada por algum tipo de ofensa ou situação contrária que chegou à sua vida. Então, são doenças que a gente permite que entrem na nossa alma, no nosso coração. E o ponto-chave aqui, nesse contexto, é se realmente entrou dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma. Eu te pergunto, como que eu faço para que essas coisas, essa situação, essa pressão, esse medo, esse sufocamento, essa opressão, esse tormento, essa situação que me deixa angustiado, humilhado, venha sair de dentro do meu coração, de dentro da minha alma. Então eu quero te trazer, através das Escrituras, uma direção para que você compreenda como que muitas vezes isso chega diante de você, você é acometido por tais doenças. Eu quero te trazer também uma direção para que você consiga deletar, eliminar todo tipo de doença que chega na sua alma, no seu coração. Eu quero aqui utilizar de um contexto para que a gente possa analisar junto. Eu quero usar dois contextos bíblicos que eu gosto muito desses contextos, que fala sobre opressão, que fala sobre depressão, que fala sobre tormento da alma e o tormento do coração. O primeiro contexto que eu vou utilizar é o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Se você puder acompanhar, eu vou mencionar aqui mais uma vez, Lucas, Evangelho de segundo Lucas, capítulo 8, verso 26. É um contexto que fala a respeito do momento em que Jesus ele estava enfrentando uma tempestade muito grande. Ele passa por uma tempestade muito grande, junto com seus discípulos, pelo mar da Galileia. E logo após essa tempestade, ela se acalmar, a gente vai lembrar que Jesus ele se coloca de pé no barco e ordena que o mar e o vento se acalmem. Lembra dessa passagem? Então, depois disso, esse momento de transição, Jesus ele chega na cidade
chamada Cidade dos Gadarenos, cidade de Gadara, região de Gadara, um território aonde de fato havia mais 10 cidades. E o ponto aqui, o ponto mais importante, o ponto aqui desse contexto, né, o ponto mais importante desse contexto é que quando Jesus ele pisa nesse território, ele desce pelo barco e pisa sobre a terra, diz a palavra do Senhor que um homem, é dessa maneira, versículo 27, agora, que um homem, preste muito atenção nesse texto, que um homem que desde muito tempo estava possesso por demônios. Veja bem, olha essa palavra, desde muito tempo. O que me chama a atenção aqui é que o homem a qual Jesus ele encontra estava numa condição possessa, atormentado desde muito tempo. E o que nos leva a concluir, né, é que antes que ele chegasse naquela condição que a Bíblia relata, que ele estava possesso por uma legião de demônios, atormentado, aprisionado, acorrentado por uma legião de demônios. E eu tenho um entendimento, segundo as Escrituras, que muitas coisas antecederam aquela pessoa, aquele homem, para que ele chegasse nessa condição miserável, uma condição de decadência física, emocional e espiritual. Você concorda comigo? Antes que muitas vezes você pode encontrar isso diante da nossa realidade. Quando você encontra um homem na rua, você fala assim, olha lá, o mendigo, ou olha lá aquela pessoa que se perdeu nas drogas, na prostituição, uma pessoa que hoje se encontra numa decadência física, uma decadência emocional, uma decadência psicológica, uma decadência espiritual. A gente não consegue, muitas das vezes, associar, né, o que de fato levou aquela pessoa a chegar naquela condição. A gente consegue ter, muitas das vezes, ter o raciocínio de ver a condição final. E aqui, nas Escrituras, mostra de fato a condição final do homem que estava possesso por uma legião de demônios. Andava, diz as Escrituras, nu, né, sem roupa, pelos sepulcros. Um lugar de morte. Sepulcro, ela representa um lugar de morte. E assim é na nossa realidade. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender como de fato uma pessoa chega num estado de decadência espiritual, volto a dizer, física, emocional, psicológica. Mas uma série de coisas, elas vão de fato chegando ao coração, à mente e à alma da pessoa, do ser humano, de várias formas, de vários caminhos, que muitas das vezes as pessoas não percebem, mas estão deixando que a janela da sua alma entre todo tipo de sujeira, todo tipo de coisas imundas, né? A Bíblia fala que esse homem, ele era possesso por espíritos imundos. E espíritos imundos aqui representa todo tipo de sujeira. Então, o que eu quero te falar, devemos trabalhar essa condição todos os dias da nossa vida. Começar a fazer uma gestão, eu posso assim dizer, uma gestão de informações e comunicações que tentam penetrar no nosso coração, na nossa alma. Será que as pessoas elas têm trazido ou têm de fato
chegado até nós com coisas boas, com informações positivas, com informações que vão edificar a nossa mente, o nosso coração? Ou será que as pessoas que estão nos norteando, nos rodeando, elas tentam, de fato, trazer informações que venham trazer alguma preocupação, angústia e tormento para a nossa alma? Será que, não aqui as pessoas, mas as condições que nos norteiam, seja emprego, seja escola, seja os lugares que a gente frequenta, ou lugares ou pessoas que participam da nossa vida, tem feito que as informações, as comunicações e as condições têm trazido coisas boas para o nosso coração, para a nossa alma, ou tem trazido de fato algum tipo de angústia, destruição, preocupação e algum tipo de tormento que tem tirado a sua paz, a sua alegria e a sua tranquilidade, né? A sua comunhão com Deus? Quero aqui fazer mais um comentário sobre esse contexto, né? Depois que Jesus ele ordena que o espírito imundo ele sai daquele homem, né? Diz as escrituras que Jesus ele ordena que o espírito imundo, assim melhor dizendo, ele saia daquele homem através da sua palavra. Porque esse é o propósito de Jesus, liberar uma palavra para que, através do poder dessa palavra, haja libertação, da mesma forma que houve libertação na vida desse homem. Porque diz as escrituras que há muito tempo, de fato, ele estava preso, ele estava sendo impulsionado pelo demônio para andar sobre os sepulcros e sobre os desertos que havia sobre aquela região. Olha que coisa, né? Você vê qual que é a ação maligna sobre a vida do ser humano, né? O inimigo e, de alguma forma, as ações malignas sempre vão impulsionar a pessoa a estar em lugar de morte ou em lugar onde que não tem vida, né? Sepulcro é lugar de morte, deserto é lugar de onde que as pessoas enfrentam necessidade, lugar que não tem ninguém, lugar vazio, lugar de solidão. Então, diz as escrituras que esse homem ele era impulsionado a viver nos sepulcros e também nos desertos, né? Longe da sua casa e longe da sua família. Lembra do texto que lemos lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 21? Que a morte entra pelas janelas, né, para exterminar as crianças da rua e os jovens da praça. Olha só que coisa forte, né? A morte ela quer exterminar o tipo de vida que a pessoa tem, né? Onde que as crianças vivem na rua, que menciona, né? Onde que as crianças vivem na praça. Quer dizer que uma vida normal, uma vida social, quer exterminar, a morte quer exterminar e levar que a pessoa, direcionar a pessoa a um lugar de sepulcro e um lugar de deserto. E eu já estou concluindo. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Eu quero compartilhar com você também um contexto muito importante. Fica em... Vou confirmar aqui para não falar errado. Se eu não me engano aqui, 2 Reis, capítulo 19, fala sobre o profeta Elias. Você conhece esse contexto? Vamos lá. Aqui é ao vivo, né? A gente aqui abre a Bíblia aqui no momento. Olha lá, viu? Eu errei, a primeira Reis. Tá vendo? Sabia que estava em Reis. Qual que era o caminho dos reis, se era o primeiro, se era o segundo. Agora a gente confirma aqui. 1 Reis, capítulo 19. Que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar aqui das Escrituras. Se você está com a Bíblia aí na sua casa, acompanhe comigo. Esse texto aqui é impressionante. Não perca esse momento aqui que eu vou ler das Escrituras, que é impressionante o que acontece com um homem de Deus, um profeta, uma pessoa que estava todos os dias, todos os momentos em comunhão com Deus,
cheio do Espírito, cheio do poder do Senhor, mas de fato ele é cometido por uma palavra de destruição que vem sobre a vida dele, e ele toma uma posição assim totalmente contrária, né, à vontade de Deus sobre a vida dele. Diz a palavra do Senhor que então, aqui ó, 19, versículo 2, Jezabel, né, mandou um mensageiro a Elias dizendo: assim me faça os deuses, e a outro tanto, se de certo que nessa manhã, às mesmas horas, eu não puser a sua vida como as dos profetas, a qual morreram no Monte Carmelo. Então, aqui a Jezabel, que representa toda a força contrária, representa o inimigo do profeta Elias, ela declara uma palavra de morte sobre a vida dele. Ela diz assim que, tão certo que no dia seguinte, Elias estaria morto, né? E diz a palavra que, quando Elias ele recebeu essa palavra de morte sobre a vida dele, olha só, ele se levantou e ele procurou fugir daquela situação, daquela condição, né? Deixou em uma cidade próxima chamada Berseba o moço, né, o seu auxiliar, aquele que acompanhava o pastor, o profeta, e ele se retirou para um deserto. Olha lá, para onde que ele foi? Lembra do contexto que a gente leu em Lucas capítulo 8, né? Que os demônios, que as ações, que as manifestações ao contrário, impulsionaram o homem para o deserto. Elias ele foi para onde? Para um deserto, para um lugar de vazio, um lugar de solidão, um lugar onde não tem recurso, onde que não há suprimento. Para que ele foi para lá? Veja bem o que diz as Escrituras. Por que Elias ele foi para um deserto, né? Diz as Escrituras assim que Elias ele foi para o deserto, caminhou durante um dia e veio se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo, em sua alma, né? Ele pediu em sua alma, em seu ânimo. Ele pediu a morte. Elias ele diz as Escrituras que ele não queria mais viver. Depois que ele recebeu, através de um mensageiro, uma palavra de destruição, dizendo que, de fato, ele iria ser morto, ele ia ser capturado. E ele caminhou para um deserto e pediu a sua morte diante de Deus. E disse: já basta! Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Né? Ele entrou em depressão profunda, uma angústia acometeu a sua alma. Ele entendeu que tudo aquilo que ele havia fazido não tinha chegado a lugar nenhum, porque os profetas, diz as Escrituras no contexto, se você puder ler depois, ele havia feito um grande feito diante da nação de Israel. Os profetas que representavam toda a força inimiga foram destruídos. Mas Jezabel, que era de fato assim a rainha dos profetas, né? Era ali o líder, né? A força maior que havia na nação, uma força representada assim por uma manifestação maligna, tinha sobrevivido. E ela iria, de fato, ali capturar o profeta Elias e iria matar, segundo a palavra que chegou no seu coração. E Elias ele pediu a sua morte, ele entrou em angústia profunda, ele entrou em depressão. Ele pediu para que Deus, de fato, tirasse a sua vida, porque ele não tinha mais razão para viver. E diz as Escrituras que ele se deitou debaixo de um zimbro. Acredito eu que aqui eu não fiz o estudo sobre isso aqui. Talvez seja uma pequena árvore, né? Depois a gente analisa com mais calma. E diz que a palavra do Senhor, no que um certo momento,
foi enviado um anjo do Senhor. Olha que coisa tremenda. Tocou sobre a vida de Elias e disse: levanta-te e come. Né? E naquele momento diz que Elias ele não se levantou. Ele tornou-se a ficar prostrado e se debruçou e dormiu novamente. Olha, muitas das vezes você não entende, né? Porque as pessoas é cometida de solidão, de medo, de pânico, e ela quer ficar no momento fechado, um momento de solidão, um momento onde que ela não quer receber ninguém, não quer receber palavra alguma. E assim se encontrava Elias. Foi tocado por um anjo. Olha, foi tocado por uma manifestação poderosa de Deus. E mesmo assim ele não se levantou no primeiro instante. Diz a palavra do Senhor que Elias ele olhou para o lugar onde estava encostada a sua cabeça e havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E diz a palavra que ele comeu e bebeu e dormiu. Olha, que coisa sobrenatural, né? No deserto, onde não havia nada, um anjo toca o profeta, traz diante dele pão cozido sobre a brasa e também uma botija de água. Algo tremendo, sobrenatural. Mesmo assim, ele voltou a dormir. Ele não entendeu o que de fato Deus queria fazer sobre a vida dele. Diz a palavra que o anjo tocou sobre Elias a segunda vez e disse: agora eu te falo, levanta-te, come, porque muito comprido será a sua caminhada, muito comprido será o seu propósito sobre a face da terra. Uma manifestação de Deus sobre a vida do profeta Elias. E também é sobre a sua vida nessa manhã, nesse dia. Deus, ele traz não algo assim material para que você venha se colocar de pé, né? Porque algo material, ela chega, nos alegra e muitas vezes acaba. Mas quando vem algo espiritual da parte de Deus, aqui o pão representa a totalidade do suprimento, né, espiritual de Deus para a nossa alma, para o nosso coração. A água representa, né, o poder da manifestação do Espírito Santo que enche todo o nosso ser e retira todo tipo de angústia, todo tipo de medo, todo tipo de pânico que possa ter entrado no seu coração e na sua alma. Olha, Deus ele envia o recurso e Deus ele envia o suprimento. E também nos enche do poder da água do Espírito Santo. E diz: se coloca de pé, porque a tua caminhada, a tua rota, aquilo que eu planejei, o seu desígnio sobre a face da terra ainda é muito grande. E de fato a obra de Cristo, que é feita na cruz do Calvário, é isso. Jesus ele diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17, para concluir essa reflexão, esse devocional, que Jesus ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele me ungiu para apregoar, trazer liberdade àqueles que estão cativos. Se você está cativo nesse dia, nessa manhã, a obra de Cristo, ela veio para isso, para trazer liberdade a todo tipo de cativeiro, para destruir as obras do diabo, para destruir todas as obras, todas as manifestações malignas, tudo aquilo que traz destruição para a sua vida, tudo aquilo que traz cativeiro, todo medo, toda angústia. Jesus ele veio trazer libertação. E também ele veio trazer vista aos cegos, diz as Escrituras. Todo tipo de cegueira espiritual, tudo aquilo que você não enxerga no mundo espiritual, eu te falo, Jesus ele abre os teus olhos para que você compreenda que tudo aquilo que você está passando, muitas das vezes não é material, mas sim espiritual. Situações que muitas vezes você não entende, porque na correria do dia a dia você acha que tudo está numa normativa, tudo está numa situação normal, tudo acontece de forma sequencial, mas não. Precisamos parar,
Precisamos analisar, precisamos fazer uma gestão do nosso coração, a gestão da nossa mente e ver que muitas das vezes a gente somos acometidos por situações que chegam diante dos nossos olhos e precisamos pedir em oração para que Jesus abra os nossos olhos, retira toda a cegueira espiritual que está sobre a minha vida e sobre a sua. Jesus ele veio trazer também liberdade àqueles que estão oprimidos, todo tipo de opressão que está sobre a sua mente, sobre o seu coração, todo tipo de pressão, né? Muitas das vezes a depressão ela vem por pressão física, pressão do seu corpo, pressão que você não consegue, todo tipo de cansaço que traz pressão para o seu corpo, todo tipo de cansaço que traz pressão para o seu coração, para as suas emoções, para a sua mente. Há muitas das vezes pressões que vêm durante o dia de todos os lados e precisamos repreender em nome de Jesus, porque ele trouxe libertação para todo esse tipo de ação ao contrário. Amém? E fica aqui, eu quero concluir já, né? Jesus, ele ordena de fato uma palavra, porque por fim de todo esse contexto que a gente aqui trouxe essa reflexão, a gente tem um compreendimento e um entendimento que há de fato uma palavra liberada sobre a nossa vida. Por isso que conseguiremos deletar todo tipo de doença sobre a nossa alma. Não por nossa força, pelas nossas próprias capacidades, pelos nossos próprios conhecimentos. Não. Por mais que possamos adquirir todo o conhecimento do mundo, se não entendemos que tem uma palavra liberada sobre a nossa vida, não iremos conseguir deletar, né? Estamos como se fosse, né, um computador aonde muitas vezes ele é acometido de vírus. E se não houver ali um técnico, um especialista que consegue processar todo tipo de arquivo, todo tipo de dados e vem ali deletar, né, deletar todo tipo de vírus, o computador por si próprio ele não consegue. E assim é a nossa vida. Precisamos das mãos de Jesus, de um especialista, de alguém que tem autoridade, que tem todo o poder para deletar as doenças da nossa alma. Que Deus te abençoe nessa manhã. Um dia lindo, cheio de paz, cheio de alegria, muita força em Deus. Que o seu ânimo seja dobrado, né? Seu ânimo venha a ser restaurado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, continuando fazendo aqui os nossos momentos de reflexão. Logo você vai poder assistir mais alguns outros vídeos que eu vou estar ali pedindo a direção de Deus para que eu possa poder falar através desses vídeos com você, através de uma palavra de vida, uma palavra de verdade, uma palavra da cruz, tá bom? Jesus Cristo, não esquece, ele te liberta, Jesus Cristo, ele te cura, Jesus Cristo, ele te salva e em breve voltará. Que Deus te abençoe. Um grande abraço no seu coração desse simples evangelista aqui, Giovanni.